Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e hoje eu vou começar uma série nova desse livro aqui, A Espécie que Sabe, da Viviane Mosé. A Viviane Mosé, ela é famosa por aí, né? Eu sigo ela já há algum tempo, acho as ideias dela, a forma dela se expressar e dizer das coisas, os temas que ela aborda, acho bem interessante pra gente pensar algumas coisas, né? A Viviane Mosé, ela é formada em psicologia, ela é formada em filosofia, ela também tem uma formação em psicanálise, mas ela atua hoje principalmente como filósofa, né, como educadora também. Ela tem um trabalho bem interessante voltado para a educação, né? É uma filósofa que usa bastante Nietzsche, né? Se vocês quiserem procurar por aí, por aqui no Face, no YouTube, tem bastante material dela interessante. As redes dela também são bem interessantes, é bem interessante. Para a gente começar aqui, a espécie que sabe, do Homo sapiens à crise da razão. Eu vou iniciar aqui pela introdução, página 15, um ensaio sobre o pensamento. Começa aqui com uma pequena citação do Georges Bataille, do livro O Erotismo, que aliás é um livro que eu tenho, ainda não comecei a ler. E, bom, tá lá na lista, né? Livro para ler o que não falta. Vamos lá. A filosofia não pode isolar-se. Existe um ponto em que devemos alcançar o conjunto integral dos dados do pensamento, o conjunto dos dados que nos fazem estar, intervir no mundo. Citação do Bataille aí, dizendo do quanto a filosofia não pode ser um objeto isolado, né? Uma forma de pensar o mundo isolado, né? Esse conjunto integral dos dados do pensamento, o conjunto dos dados que nos fazem estar e intervir no mundo. Bem complexa essa citação, né? Mas me faz pensar do quanto o pensamento não é só pensamento, né? O pensamento ele influencia a nossa forma de ser e estar no mundo, né? E nem sempre o pensamento ele brota naturalmente da gente, né? Acho que na maioria das vezes, geralmente não, né? Porque já existe aí uma história em curso, né? Uma história do pensamento, uma história da reflexão humana, né? Interessante. O mundo contemporâneo é o resultado de um acúmulo de construções, de invenções que tiveram, em sua maioria, o objetivo de arrancar o humano das malhas da natureza. Especialmente com a modernidade, pensa Nietzsche, nasce uma cultura que quer se sobrepor à natureza e um ser humano que acredita poder dominar a si mesmo, negando, pela via do pensamento, seus instintos e paixões. Dá para fazer um link aqui com nossa série anterior, né, da Repcracia, aquela história do cidadão feliz, né, daquele cidadão que busca um controle sobre si, né, um controle que a gente vai vendo aí, tem alguns efeitos colaterais, né. Esse ser humano racional que tanto investimento recebeu da cultura e do qual tanto já nos orgulhamos por seus prédios de cimento e conceito, por suas técnicas elaboradas e sofisticadas sinfonias, nos levou também à violência, ao fanatismo, à exaustão do planeta. A Viviane ela sempre fala muito dessa questão da exaustão da humanidade, né, da experiência humana, da nossa experiência, de quanto estamos exaustos em muitos âmbitos, né? Em outras palavras, a humanidade que construímos nesses últimos 100 mil anos de Homo sapiens, mesmo com suas inegáveis conquistas, mais do que estabilidade e autocontrole, apresentou requintes de crueldade superiores aos da animalidade, da qual queríamos tanto nos livrar. Acho bem curioso essa parte aqui, né? Os requintes de crueldade superiores aos da animalidade. Será que a gente pode pensar que um animal irracional ele é cruel? Eu acho que é uma das questões, é um dos aspectos que diferencia nós humanos dos outros animais. A gente tem essa racionalidade, esse julgamento, né? A gente consegue racionalizar antes de dizer, de falar. Então me parece que não existe crueldade no mundo animal, existe instinto,
né? Nós humanos, a gente vai além do que se chama de instinto. Aliás, instinto é uma palavra bem complicada para falar sobre nós, né? Em psicanálise, pensamos principalmente pulsão, né? Instinto dá a entender de algo natural e animal, né? Pulsão a gente já vai elaborando de uma outra forma, talvez, né? Porque o que há de natural no humano ainda é muito complicado de se afirmar, né? Mesmo capaz de criar fibra óptica, de clonar, o ser humano não deixou de exercer seu excesso e sua bestialidade. Que diga o Brasil, né? Quanta bestialidade a gente não tem visto aqui no Brasil. E claro, eu acho que nos últimos anos especialmente, diante de um governo que tem um discurso violento, mas não começa com o nosso governo atual, né? A gente tem uma história longa aí de escravidão, de exploração, de ditadura, né? Então, assim, a bestialidade está bem presente na nossa cultura, né? Isso é inegável. Isso, eu penso, nos impõe reconsiderar o começo. Quem somos, ou o que nos tornamos, e como gostaríamos de ser? Que valores queremos estimular ou rejeitar? O que buscamos? Grandes questões, né? Quem somos? Quem somos? Ou o que nos tornamos, né? Como sociedade, né? Claro que cada pessoa é singular. Aqui se pensa muito no âmbito da cultura, né? Então são grandes questões que exigem grandes reflexões e se há algum tipo de resposta concreta, simples para isso, são respostas incompletas e reducionistas, né? Logo, reducionistas manicomiais, olhar manicomial, que reduz o ser humano, reduz a humanidade, reduz o que é complexo. Permanecemos, de algum modo, atados ao momento em que nossa humanidade nasceu. Apesar de todas as conquistas, não nos afastamos da violência. Me parece que a gente está cada vez mais, não sei se familiarizados com a violência. Porque a violência tem um âmbito, claro, que nos causa horror, medo, revolta, mas também nos causa fascínio, né? E é difícil a gente admitir isso às vezes, né? O que nos leva a assistir um filme violento? O que nos leva a parar diante de uma cena violenta e ficar assistindo, hoje em dia até filmando com o celular? O que nos leva como humanidade a assistir a noticiários, programas sensacionalistas, que falam tanto de violência? Há um fascínio em relação à violência, né? Isso a gente não admite. Apesar de todas as conquistas, não nos afastamos da violência, da brutalidade. As peripécias tecnológicas não eliminaram. Ao contrário, evidenciaram nossa dor sem corpo, nossa angústia de animal que sabe, elabora, pensa. Vide o uso excessivo de medicações psiquiátricas, as neuroses sociais, os diversos fanatismos, as drogas. Legal ela trazer aqui essa ideia de neurose social, né? Neuroses sociais, né? Porque sai muito daquela ideia individualista, de que a neurose é só do sujeito. Claro, todos nós vamos ter um tipo de estrutura neurótica, ou psicótica, ou perversa. Mas a gente pode pensar também no quanto as lógicas sociais, a lógica humana, a lógica da cultura também não vai criando neuroses tão similares. A psiquiatria pode chamar de transtorno. Enfim, né, os fanatismos, né, aquilo que fecha assim o olhar, impossibilita o diferente, as drogas, né? Claro, não colocando as drogas aqui como o mal da humanidade, mas como instrumento, como apontador de sofrimento, de angústia, né? Não morremos mais tanto de tifo ou de febre amarela, mas de acidentes de trânsito, de latrocínios, de depressão, de sedentarismo, de obesidade. E assim vai. Permanecemos, de algum modo, presos ao princípio, mas o processo de humanização nunca termina. Isso dá um certo
como se diz, um acalentinho no coração, né? Saber que o nosso processo humano não acabou, ele continua. Por isso estamos aqui, batendo na tecla do pensamento crítico, do questionamento, do autoquestionamento tanto singular e individual do sujeito, como o autoquestionamento enquanto sociedade, que a Viviane vem trazendo aqui para nós, né? O humano continua em processo, ele é o processo. Ou a ponte, como diz Nietzsche no prólogo de Zaratustra. Então, não faz sentido falar em humanidade como finalidade, mas como uma constante transformação. Isso aqui é música para os nossos ouvidos, nós psicólogos, psicanalistas. Porque é isso, né? Se a gente não acredita que o ser humano está num processo constante de transformação, a gente elimina a possibilidade de uma terapia, de uma análise, né? Porque é isso que a gente pensa ser possível acontecer nesses processos, algum tipo de transformação, né? A modernidade nos deixou como herança um enorme desenvolvimento tecnológico, mas nos deixou também uma absurda crise social, ambiental, econômica. Por isso, desmorona em consequência de sua própria exaustão. Viu? De novo a exaustão aqui. Quando a gente fala de modernidade, a gente fala mais de 100 anos atrás, talvez aí quase 200 anos, acho que por aí, né? Não vou aqui arriscar uma data, mas tem a ver com a crença na ciência, a crença no futuro, a crença de que nossas dores seriam curadas a partir da ciência, né? Um modelo racional, né? Um modelo que vai ser questionado aqui pela Viviane e por nós aqui nessa nova série. A sociedade moderna, que nasceu e se constituiu como promessa de futuro, um futuro melhor construído pela ciência, acabou de fato não privilegiando ninguém. Diante da violência em grande escala e da iminência de desastres ecológicos, somos todos iguais. Vou fazer um adendo aqui, né? Acho que a Viviane aqui ela vai dizendo de um olhar assim generalizado um pouco, né? Mas claro, a gente pode fazer um recorte aqui e dizer que não somos tão iguais assim, né? Em questão de vulnerabilidade. Né? Existem pessoas que estão mais vulneráveis à violência, pessoas que estão mais vulneráveis, inclusive, a desastres ecológicos, dependendo de onde você mora, né? Enfim, só um recortezinho aqui. Ninguém está livre do caos social, do terrorismo. Não vivemos mais o mundo moderno, que se sustentou na ilusão de felicidade. Olha só como não cabe e não se amarra com a nossa série anterior, né? A Rapcracia. Pois é. Não vivemos mais o mundo moderno, que se sustentou na ilusão de felicidade, de estabilidade, mas o mundo da desintegração, do desabamento da infinidade de construções que erguemos para sustentar a promessa de uma vida sem sofrimentos, sem perdas, sem morte. Olha só. Vou encerrando por aí, por aqui, por aí também, né? Nova série pra gente aqui lendo e questionando. Esse livro é muito interessante, traz muitos questionamentos interessantes pra gente pensar quem somos, como as perguntas que ela traz aqui, né? Vou até fechar com elas. Quem somos? O que nos tornamos? Como gostaríamos de ser? Que valores queremos estimular ou rejeitar? O que buscamos? A gente pode fazer essa pergunta aqui, tanto de uma forma geral, de uma forma como cultura, pensando no nós enquanto cultura, parte de uma cultura, mas também vale trazer esse questionamento para a sua vida pessoal, particular, individual, né? É isso. Começamos aí uma nova série. Escolhi esse livro assim, meio que intuitivamente, mas a gente vai vendo aí que já vai se amarrando com as séries anteriores, né? Então é isso. Até a próxima.